Então, nessa aula, nós vamos criar um arquivo que vai realizar a conexão com o banco de dados Postgres, que é o banco de dados que a gente está utilizando nessa nossa aplicação, que já falamos em aulas anteriores sobre ele, né? Bom, e a gente vai criar esse arquivo, que além de conexão, além de realizar a conexão, ele também vai ser responsável por carregar os nossos modelos, que no caso a gente só tem um modelo por enquanto, que é o de usuário, que a gente definiu na aula anterior. Bom, então vamos lá. Vamos seguir a sequência aqui para a gente poder entender como é que vai ser a lógica. Inclusive, eu estou com a aplicação aqui aberta também, e a gente vai fazer um comentário em cima dela. Vamos lá. Bom, nós vamos criar um arquivo index dentro da pasta database, tá, que a gente tem aqui. Então, lá dentro do SRC Databases, a gente tem aqui o nosso arquivo index, que esse arquivo aqui que vai ser alvo dos nossos comentários e da nossa aula, do que a gente vai apresentar nesse momento. Então, vamos lá. A gente colocou alguns comentários, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa telinha aqui aberta e a gente vai seguir aqui com os comentários, para eu não esquecer de nenhum detalhe, né? E a gente vai alternando para o código, para a gente poder estar observando como é que a gente implementou esse index.js do nosso database, tá? Então, vamos lá. Bom, a gente começou importando o Sequelize, né, da nossa biblioteca, Sequelize, que é o que a gente está utilizando para poder fazer a conexão com o nosso banco de dados. Depois, o que nós fizemos? Então, entendam bem. Dentro desse database, nós vamos criar um arquivo que vai carregar todos os nossos modelos. Por enquanto, nós só temos o modelo users, o modo user. Então, nesse caso, a gente está importando apenas user. Então, essa importação é uma importação local. Então, esse ponto aqui indica que eu tenho que voltar a um nível anterior para poder chegar depois na pasta app, e de dentro de app eu tenho a pasta model e depois eu tenho user. Tá? Então, esse user aqui é representado por esse user.js, que é o nosso model definido na aula anterior. Bom, aí depois que eu fiz a importação desse nosso modelo, na linha 8, nós vamos importar o database config. Esse database config, ele contém as configurações do nosso banco de dados. Vamos dar uma recapitulada? Então, vamos lá. Então, a gente importou aqui, ó, da pasta config, então eu volto um nível, venho aqui, ó, config, e aqui eu tenho o database.js. Aqui a gente tem todos os detalhes com relação à configuração do nosso banco, tá? Para que a gente possa acessar o nosso banco. Lembrando de que, nessa altura, obviamente, o nosso Postgres já tem que estar instalado, de acordo com o que nós vimos na aula anterior, e para a execução, ele tem que estar instanciado. Eu vou até abrir um terminal aqui e mostrar para vocês que como eu uso o Docker, nós iniciamos a partir do Docker o nosso database. Esse database aqui é o processo que representa o nosso banco de dados, tá? E com isso eu posso depois utilizar para facilitar, né, em termos assim, como uma ferramenta mais amigável, o nosso Postbird, para a gente poder ver os resultados. Não podemos esquecer desse detalhe. Então, a gente tem aqui a configuração do nosso database. E aí, continuando, na linha 11, nós definimos um vetor chamado models. Então, vamos lá. Voltamos aqui para o nosso index. Então, olha, na linha 11, nós criamos um array, e esse vetor models, ele vai armazenar os nossos modelos, que por enquanto nós só temos o modelo de usuário, né? Então, eu coloco aqui, ó, que servirá para armazenar todos os modelos definidos na aplicação. Por enquanto, definimos apenas o model user. Na classe database que criamos na linha 13, então vamos ver aqui, ó, a gente criou essa classe, né, que é a classe principal,
desse nosso arquivo, que nós vamos passar a analisá-lo agora, nós criamos lá um método init, que vai fazer a conexão com o nosso banco de dados. Então, inicialmente, aqui na linha 18, olha, depois a gente vai falar com mais detalhes, a gente vai fazer a conexão com o nosso banco de dados e também vamos percorrer e carregar todos os models para o array models que nós definimos anteriormente, né? Esse nosso método init, ele vai ser chamado de dentro de um construtor que nós criamos na nossa própria classe database. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos voltar aqui só para a gente poder comentar sobre essas implementações. Então, nós criamos a classe database, que vai ser responsável pela conexão com o nosso banco de dados, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, e também vai ser responsável por fazer toda a parte de carregamento dos nossos models para dentro do nosso vetor. Os models que nós definimos lá naquela nossa pasta models, que a gente viu anteriormente. Vamos ver isso com detalhes, tá? E para poder executar esse método init, nós criamos aqui um método construtor, né? Que segue aqueles mesmos conceitos de orientação a objeto. Foi por isso que nós trabalhamos a utilização de classes, porque nós vamos, principalmente na parte, na verdade, na parte de API, né? As nossas APIs, a gente vai trabalhar com as nossas classes. Então, aqui, nesse nosso construtor, nós executamos esse método e a gente vai agora comentar sobre o funcionamento, as funcionalidades referentes a essas duas linhas, a de conexão e a de carregamento dos módulos. Então, vamos dar sequência aqui, ó. Nesse método init, que a gente tem aqui, ó, na linha 18, a gente vai começar a falar sobre ele agora, criaremos uma instância do Sequelize, que importamos lá na linha 2, né? Então, ó, a gente cria uma instância do Sequelize, que nós importamos aqui em cima, né? Que nós fizemos a importação dele de dentro da nossa biblioteca Sequelize. Então, a gente cria essa instância para que a gente defina uma variável chamada connection. Então, está aqui na linha 20, essa disconnection, que representa aqui nosso objeto, né? Connection. Que receberá uma conexão com o nosso banco de dados. Então, esse disconnection, ele, na verdade, vai receber os parâmetros de configuração do nosso banco, por meio desse database config, que eu vou até voltar lá para vocês relembrarem, lembrando que ele está na pasta config, né? Database, aqui ó, o nosso database config, eu venho aqui, ó, config database. Aqui a gente tem todos os dados, então nós passamos para dentro daquela classe Sequelize todos os dados de conexão para que ele possa criar essa instância, né? Criar essa conexão. Então, uma vez criado essa conexão, ela é atribuída para o nosso connection, tá? Então, nós temos aqui uma conexão criada para que a gente possa utilizar. Então, nesse momento, nós já estamos conectados com o nosso banco de dados. Então, teoricamente, nós já conseguimos realizar as operações, como, por exemplo, criar uma tabela, ler uma tabela, alterar uns dados, e excluir dados, e assim por diante. Bom, esta variável, que é o nosso connection, né, disconnection, que representa a conexão, é a mesma esperada dentro do nosso model user, como parâmetro do método estático init, que nós definimos, inclusive eu tenho uma cópia aqui embaixo, né? Que a gente definiu na nossa última aula, né? Bom, então vamos ver aqui, ó, só para a gente poder ilustrar aqui, ó. Então, ela representa uma conexão que é a mesma esperada lá na nossa classe model. Então, vamos lá, ó. Como eu criei essa conexão aqui, então, lá no nosso model, observem que a gente tem aqui o nosso modelo, né, user,
A gente criou aqui esse nosso user e a gente tem esse método estático init. Ele recebe o sequelize. Esse sequelize aqui, ó, que ele está recebendo como parâmetro, é exatamente aquela conexão que vai ser passada aqui para dentro. Tá? Então, para a gente poder entender a sequência, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui na linha 23, que a gente continua aqui, ó, nesses nossos comentários, olha, lá na linha 23, nós chamaremos, executaremos aqui, ó, o nosso model.init, e esse model.init, esse init aqui, na verdade, é esse mesmo init aqui, ó, que a gente está executando, tá? Que é esse método estático aqui. A gente vai falar mais sobre ele. Então, vamos voltar para cá. Tá? E ele recebe, esse init, ele vai receber essa conexão. Ele recebe aqui essa conexão. Então, a gente volta aqui. Beleza. Então, agora, a gente vai falar especificamente sobre essa linha aqui, ó. Todos os detalhes sobre ela. Na linha 23, nós percorremos o nosso array models, que possui apenas um model. Tá? Então, a gente usou aqui o map. Então, a gente tem aqui o nosso models, tá? Que é o nosso vetor que nós criamos, né? Que nós definimos lá para o nosso modelo de usuário. Então, por meio desse método map, a gente vai fazer uma varredura nesse nosso vetor, que por enquanto só tem um elemento, né? Só tem um modelo de usuário. Tá? E a palavrinha model, que está de amarelo, representa cada model do vetor models. Nessa versão da aplicação, eu sempre insisto nisso, né? Vai considerar apenas um modelo de usuário. E como este model de amarelinho representa um objeto de user, nós poderemos executar todos os métodos que estiverem nesta classe, como é o caso do método init, né, que a gente definiu aqui, ó, na linha 7. Aqui eu já estou falando sobre aquela classe de usuários. Tá? Bom, então vamos entender agora qual a ideia dessa nossa linha aqui. Olha. Então, nós temos aqui o nosso vetor models, que vai percorrer todos os modelos, né? Vai fazer uma espécie de for each, né? Então, olha, cada um desses modelos vão ser representados aqui dentro. Então, ele vai pegar primeiro o user, que na verdade é o único que eu tenho. Então, esse módulo aqui está representando o user. E user, na verdade, quem é? Está apontando para esse meu user aqui, ó, do app models, tá? Que é esse carinha aqui. Vai apontar para esse cara aqui. Ok. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse objeto, model, que representa o user, e vai executar o método init. Então, eu fiz um comentário que é o seguinte: eu poderia ter outros métodos aqui dentro. Tá? Por enquanto, eu só tenho esse método estático init. Mas essa aplicação vai crescer e nós vamos ter outros métodos. E da mesma forma que eu executei esse método init aqui, a partir do meu modelo user, eu poderia executar um outro método qualquer que eu tivesse aqui dentro. Bom, e aí esse método ele recebe a conexão. A partir daí a gente já vai poder fazer uma série de coisas. Tá? Então, a gente colocou aqui essa figura só para representar e ilustrar o material que está disponível para vocês. Tá? Bom, para a gente poder utilizar, agora a gente vai fazer com que a gente possa utilizar de fato esse nosso modelo. Tá? Vamos criar um exemplo assim prático para que a gente veja toda essa estrutura funcionando, tá? Toda essa estrutura em ação. Então, para a gente poder ver tudo isso funcionar, o que a gente vai fazer? Nós vamos importar lá no nosso app.js, então a gente volta para cá, ó. Dentro da nossa pasta SRC, a gente tem o nosso app, a gente vai fazer a importação desse database que a gente acabou de definir. Então, a gente criou aqui, ó, dentro do database index,
Só que para a gente poder utilizar esse nosso database, nós vamos abri-lo aqui, ó, nós vamos inseri-lo dentro do nosso app. Tá? Então, dentro do nosso app, a gente faz uma importação. Então, a partir de agora, eu já posso utilizar essa nossa estrutura. Muito bem. Eu fiz aqui uma ilustração. Bom, para a gente poder testar, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir o nosso arquivo routes. Tá? Eu vou abrir aqui na nossa aplicação, aqui, ó. Esse é o nosso arquivo routes. E o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma rota que vai nos permitir criar um registro lá naquela nossa tabela de usuários. Tá? Então, vamos lá. Para a gente poder testar a utilização do nosso módulo, né? Nós vamos abrir o arquivo routes na pasta src e vamos criar uma rotina para a criação de um registro em nosso banco de dados, utilizando toda a estrutura implementada. Então, a gente vai fazer uma implementação apenas para efeito de teste, tá, pessoal? Porque, na verdade, a gente vai usar isso aqui dentro de um controller. Essa vai ser a ideia, né? Como a gente está implementando aqui o modelo MVC, a gente vai trabalhar com um controller, tá? Só que para poder ilustrar, a gente vai criar aqui uma rota somente para a gente poder fazer um teste inicial, tá? Então, nós vamos lá. Vamos fazer um comentário aqui. Eu acho que está de acordo com a minha figura. Sim, eu acredito que sim. Então, vamos lá. Bom, vamos começar aqui, ó. Então, na linha 2, nós importamos o nosso model de usuário, tá? Na linha 7, nós definimos a função get. Então, a gente criou aqui, ó. A gente criou aqui o método get para a nossa rota, né? Nós vamos implementar aqui esse mapeamento aqui, o barra, para que quando a gente digitar o URL, ele possa executar isso aqui. Tá? Nós definimos essa função como assíncrona para que a gente pudesse utilizar o wait, considerando que o SQLite utilizará um processo assíncrono. Então, nesse caso, eu estou criando um registro, eu poderia estar alterando um registro. E o comentário que eu faço aqui é que esse tipo de processo, ele não acontece em tempo real. Ele não é um processo síncrono. Então, por isso, o que nós fizemos? Nós definimos essa função do tipo assíncrona, utilizando esse async, e dessa forma a gente pode utilizar esse wait para que a nossa aplicação aguarde a criação do banco, para que ela possa prosseguir. Tá? Essa é a ideia. Então, aqui na linha 9, utilizamos o método create da nossa classe user para criarmos um usuário em nosso banco de dados. Passamos o usuário como um objeto JSON. Então, vamos ver aqui, ó. Uma coisa interessante e muito importante, para que fique muito claro, né, usando esses conceitos aí de orientação a objeto, observem que nós criamos o nosso modelo de user. No entanto, nós não criamos esse método create. De onde é que vem esse método create? Aí nós vamos nos lembrar, a gente vai voltar aqui rapidamente, olha. A gente volta aqui e a gente vai relembrar que o nosso modelo, nosso model user, ele estende model de SQLite, que é a biblioteca que a gente está utilizando para poder fazer conexão com o banco, né? Ele, fazendo uma analogia com Java, com Spring, né, é mais ou menos um Spring Data, né, que a gente utilizava lá. Então, essa nossa classe user vai poder herdar todos os métodos que tem o model, inclusive o método create, que vai me permitir criar um registro lá no banco de dados. Então, nós definimos uma estrutura para o nosso banco, que é essa aqui, ó. Né? A gente definiu essa estrutura como nome, e-mail e o provider, e é exatamente isso que a gente está passando aqui, ó, o nome, o e-mail, e aqui uma senha, né? Como a gente não passou, a gente colocou uma senha, embora a gente não vá usar, a gente colocou aqui, e como a gente não definiu nada para o provider, né? Nós já definimos lá na nossa estrutura que ele vai gravar automaticamente como false, né?
como um usuário não prestador de serviço. Bom, então, com isso, o que a gente vai fazer? Relembrando, a gente está fazendo um mapeamento aqui, get, então, quando a gente executar isso aqui, a gente já pode fazer o retorno, né? Esse res aqui vai representar um retorno. Então, se houver um sucesso nessa nossa transação, nessa inserção de um banco desse registro lá na nossa tabela, nós vamos retornar esse JSON, tá? Então, ele vai dar um retorno de um usuário que foi criado, tá? Ele vai retornar exatamente esse user que nós criamos, tá? Então, essa é a ideia. Bom, então, eu coloquei aqui que lá na linha 15, nós vamos retornar, né, do nosso método get, o nosso res.json, que refere-se aos dados inseridos lá na nossa tabela de usuários. Tá? Para a gente poder testar essa aplicação, o que a gente tem que fazer? A gente não podemos nos esquecer que nesse momento aqui a gente tem que estar com o nosso banco no ar, tem que estar com o nosso banco startado, né? No caso, o nosso Postgres, né? Startado. A partir daí, a gente vai lá para o URL e a gente vai executar a rota barra. E a nossa rota barra ela vai ser representada pelo nosso localhost 2.3333, tá? Que nós definimos aqui, ó, vamos dar uma relembrada aqui, ó, que refere-se ao servidor que a gente definiu para a nossa aplicação, tá? Então, a gente coloca lá nessa porta 3333 e o mapeamento aqui da rota barra. Então, a gente vai para o terminal, se a gente executar lá o yarn dev, eu não vou executar aqui porque eu já fiz, tá? Mas eu vou mostrar aqui o resultado que eu capturei e estou exibindo para vocês, olha. Eu digito aqui a nossa rota, né? E aí, o que ele vai fazer? Automaticamente, ele vai já nos devolver tudo aquilo que foi criado, automaticamente lá, de acordo com as regras que nós definimos lá para o nosso banco de dados, né? Agora, vocês observem que eu passei o nome, o e-mail e aqui a nossa password, mas o retorno que ele nos deu, além disso, foram outros atributos, outras propriedades, como, por exemplo, aqui o ID, que ele gerou automaticamente, como autoincremento. Ele apresentou aqui uma data de criação, uma data de atualização, e definiu aqui o nosso provedor como false, que foi a definição que a gente utilizou. Então, uma vez executado, esse é o retorno que ele vai nos fornecer. Se nós abríssemos lá o nosso Postburner, né, para a gente poder acessar o nosso banco, a gente vai ver que esse registro ele foi criado de acordo com as nossas definições. Tá? Eu estou, inclusive, com ele aberto aqui, só que esse meu banco aqui já está com uma estrutura um pouquinho diferente, com outras coisas, né? Mas a ideia é que o registro do Rubens, ele está aqui e foi adicionado. Tá? Bom, com isso, a gente termina essa nossa aula, onde nós apresentamos aí o loader dos nossos modelos, né? Como é que a gente vai fazer para a gente poder implementar toda essa estrutura que nós criamos. A estrutura de modelos, de models, que nós criamos dentro dessa pasta SRC App Models, onde vão ficar os nossos modelos, e de acordo com essas configurações do banco que a gente definiu aqui, né? Que eu mostrei para vocês. Nós criamos aí um testezinho só para a gente, dentro das nossas rotas, para a gente poder ver como é que a gente faria para poder implementar isso. Né? Só que, na verdade, a partir da próxima aula, nós já vamos apagar tudo isso aqui, e essas implementações para registro de usuários, nós faremos dentro dos nossos controllers, né? Que a gente vai implementar aqui o nosso padrão MVC de código. Tá? Com isso, a gente encerra essa aula de hoje.